Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Começa agora mais uma edição do Campo em Notícia. Eu sou Rejane Costa e a partir de agora a gente reúne os principais fatos da semana no agronegócio com reportagens e informações que ajudam a entender o que movimenta o campo. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net com o apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Acompanhe os destaques. Manchetes. Setor arrozeiro condiciona acesso ao Plano Safra a dívida e juros menores. Vacas holandesas toleram frio, mas umidade aumenta riscos no inverno gaúcho. Programa com sêmen Hereford e Braathor atinge 72% de prenhez em Dom Feliciano. Produtores ganham mais prazo para atender exigências ambientais no crédito rural. Fazenda eleva a produção de leite em 50% após ajustes em manejo e ordenha. Fenagem bate recorde de animais inscritos e amplia número de expositores. Carne de búfalo identificada chega a açougues da Grande Porto Alegre. Carne Corredale é apresentada a supermercadistas de 17 estados brasileiros. Também nesta edição, o Giro pela Rede mostra o que está acontecendo nas regiões produtoras. A gente ainda confere a previsão do tempo, as cotações agropecuárias e os compromissos da agenda do setor. O Campo em Notícias chega até você graças à força de uma rede que pulsa junto com o agro. Estão conosco as rádios Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão, Sananduva de Sananduva, Upacaraí de Dom Pedrito, Vera Cruz de Horizontina. Obrigada a cada emissora que nos ajuda a levar a voz do campo cada vez mais longe. Previsão do tempo. Na próxima semana, a chuva deve retornar para algumas localidades do território gaúcho. Entre sábado e segunda-feira, uma nova frente fria deve trazer instabilidade para o Rio Grande do Sul, com previsão de chuva em praticamente todas as regiões. Na terça e na quarta-feira, o tempo ainda deve ficar instável na metade norte, com possibilidade de chuva em alguns municípios. Nas demais regiões, há apenas chance de chuva isolada. De forma geral, os acumulados devem variar entre 0 e 50 milímetros ao longo da semana, com pontos isolados podendo ultrapassar esse volume. Notícias agrícolas. Projeções do APEC Climate Center, com sede na Coreia do Sul, indicam 100% de probabilidade de condições de El Niño entre julho e setembro de 2026, segundo o boletim do Copaergs, coordenado pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de chuvas muito acima da média, especialmente na metade norte. O cenário pode elevar o risco de doenças fúngicas nas lavouras, mas tende a reduzir a ocorrência de geadas tardias. Para o setor arrozeiro, o Plano Safra só chega de fato ao produtor se vier com solução para dívidas e juros menores. A Federarroz defende custeio abaixo de 10% ao ano e 4 bilhões de reais para o seguro rural. A leitura é de Nestor Tipa Júnior. O Plano Safra 2026-2027 pode não alcançar parte dos produtores de arroz se não vier acompanhado de medidas para a renegociação de dívidas e redução do custo de crédito. A avaliação é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, que aponta a necessidade de repactuação de dívidas agrícolas como essencial ao setor. O presidente da Federarroz, Denis Dias Nunes, afirma que o alto endividamento do setor pode impedir a contratação de novas linhas por produtores que dependem do custeio para seguir na atividade. A entidade também defende que a subvenção ao custeio agrícola da agricultura empresarial resulte em taxas de juros inferiores a 10% ao ano. O presidente da Federarroz avalia que os juros de 2 dígitos
podem comprometer a viabilidade econômica da atividade no próximo ciclo. Também é importante que esta subvenção do custeio agrícola para a agricultura empresarial seja abaixo de um dígito, porque senão também inviabiliza a cultura com os preços que nós estamos trabalhando, principalmente no arroz, e também vai depender de como que esse crédito vai ser distribuído pelos bancos. A entidade também aponta a necessidade de recomposição do seguro rural. Para Dias Nunes, o orçamento precisa se aproximar de 4 bilhões de reais depois de um ciclo anterior em que os recursos disponíveis ficaram abaixo da demanda das cadeias produtivas. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A safra de inverno deve ter forte redução na área de trigo no Rio Grande do Sul, segundo a estimativa da Emater. A projeção é de 814 mil hectares, queda de 30,18% em relação ao ciclo anterior, com produção estimada em 2.199.000 toneladas. Na contramão dos cereais, a canola aparece como destaque, com expectativa de mais que dobrar a área cultivada no estado. O prazo mudou para produtores que precisam atender exigências ambientais no crédito rural. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional adiou a aplicação de restrições ligadas ao PRODES e ampliou o período de regularização das propriedades. O resumo é de Arthur Chagas. As novas exigências ambientais para a concessão de crédito rural ganharam prazo maior de adaptação após a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional. A norma alterou o cronograma de utilização do sistema do Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite, o PRODES, nas análises de financiamentos agrícolas e adiou a aplicação imediata das restrições previstas para este ano. Nos últimos anos, a conformidade ambiental passou a ocupar papel central no acesso ao crédito rural. De acordo com o advogado Roberto Bastos Guigino, da HBS Advogados, é fundamental que os produtores mantenham atualizadas as informações do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e demais plataformas consultadas pelas instituições financeiras. Guigino reforça que, se houver divergências, o agricultor passará a ser tratado como um presumido infrator ambiental, tendo seu acesso aos recursos negado. A norma estabeleceu regras de transição claras sobre os documentos que serão aceitos como prova de regularidade, em contraposição aos alertas emitidos pelo sistema. Também estabeleceu a dilação do prazo para a aplicação das novas exigências. Portanto, é recomendável que os produtores realizem diligências para a conformidade socioambiental de suas propriedades rurais. Guigino aponta que uma das principais críticas ao uso do PRODES está na incapacidade do sistema de diferenciar supressões legais e ilegais da vegetação nativa. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O custo de produção agropecuária ficou praticamente estável em maio no Rio Grande do Sul, com alta de 0,04%, segundo o levantamento do Sistema Farsul. Já os preços recebidos pelos produtores rurais caíram 1,98%, puxados por soja, arroz e suínos. Em 12 meses, o indicador pago ao produtor recua 7,64%, enquanto o IPCA Alimentos sobe 3,87%. Há 35 anos, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, trabalha pelo crescimento sustentável e melhoria contínua do setor, promovendo a segurança em campo e o respeito ao meio ambiente, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. As importações brasileiras de defensivos químicos somaram 4 bilhões 280 milhões de dólares entre janeiro e maio de 2026. O valor representa queda de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Crop Data, da CropLife Brasil. Em volume, as compras externas também recuaram, passando de 537 mil para 502 mil toneladas. A leitura da entidade é de um mercado em ajuste, com redução de preços médios e maior participação de produtos genéricos. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul participou de uma reunião em Pareci Novo, no Vale do Caí, para tratar da prevenção ao greening. O encontro reuniu agricultores, viveiristas, comerciantes, indústrias, associações e representantes de municípios da região.
A doença é considerada uma das mais graves da citricultura e não tem tratamento eficiente para plantas infectadas. Segundo a CEAP, o foco identificado em palmitinho já foi contornado, mas a prevenção segue essencial para evitar novos casos no estado. A Nospecan entra em debate pelo lado da produção, do mercado e da rentabilidade dos pomares. Uma palestra no 7º seminário da Nospecan vai tratar dos fatores que influenciam a qualidade do fruto e o avanço do consumo no Brasil. A pauta é de Ieda Risco. Questões ligadas à produtividade, qualidade dos frutos e perspectiva de mercado na Pecan estarão em pauta durante o 7º seminário da Nospecan, que será realizado em 8 de julho no Ginásio São Carlos, em Antagorda. O tema será apresentado pelo coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Jaceguai Barros, que pretende discutir aspectos considerados decisivos tanto para produtores já estabelecidos como para quem avalia investir na cultura. A proposta da palestra é apresentar uma análise dos principais desafios enfrentados pelos produtores e seus pomares em diferentes fases de desenvolvimento. Comentar sobre, nesse momento de implantação ou ampliação, ou mesmo para quem já está com o pomar sendo conduzido, a questão dos desafios e oportunidades. Comentar aspectos relevantes que devem estar na atenção de quem está pretendendo entrar na pecanicultura ou quem já está na pecanicultura, como questões importantes para produtividade, produção, produtividade e qualidade. Além dos aspectos produtivos, a apresentação também tratará das perspectivas de mercado para a Nospecan, o aumento da divulgação dos benefícios nutricionais do fruto e as ações voltadas à ampliação do consumo têm contribuído para ampliar o interesse pela cultura em diferentes regiões produtoras. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. A Emater participou do primeiro Mundial da Erva Mate, realizado em Buenos Aires, na Argentina. O engenheiro agrônomo Ilvandro Barreto de Mello integrou a Comissão Internacional de Jurados e palestrou sobre a trajetória e os desafios do setor no Brasil. Mais de 440 amostras foram avaliadas, com participação de marcas de polos ervateiros gaúchos. Segundo Barreto, os resultados indicam que a erva mate do Rio Grande do Sul segue um caminho adequado de qualidade. O Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, vai manter a estratégia de comunicação para estimular o consumo do arroz no Brasil. A campanha busca enfrentar mitos nutricionais e modismos alimentares que afastaram parte dos consumidores do cereal. Segundo a nutricionista Denise Pacheco Cabral, o arroz segue como alimento nutritivo, acessível e importante para uma dieta equilibrada. Nesta etapa, o trabalho também terá ações voltadas ao público infantil e adolescente. Cotações agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio R$ 57,08 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 179,73 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 59,11 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 116,35 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 68,26 a saca de 60 quilos. A primeira parte do programa fica por aqui. Depois do intervalo, a gente segue com novas informações sobre produção, mercado e cadeias do agronegócio. Fique com a gente. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é. Um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Para contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro.
O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. O Campo em Notícia está de volta. Neste bloco, a edição segue com pautas que ajudam a acompanhar os movimentos do setor, da pesquisa, produção, das entidades ao mercado. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos em frente. O Campo em Notícia é a voz de uma rede comprometida com o desenvolvimento do campo, educadora de São João da Ortiga, Paverama de Paverama, Nativa de Rio Grande, Palmares de Santa Vitória do Palmar, Blau Nunes de Santa Bárbara do Sul, Nativa de Piratini, Universidade de Pelotas e a Rádio Agro Hoje. Nosso agradecimento a todas as emissoras que conectam o campo às comunidades do interior. Cotações pecuárias. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 12,13 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,04 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,52 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,10 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,86 o quilo vivo. Notícias pecuárias. A carne Correia Dali chegou à mesa de supermercadistas de 17 estados brasileiros. A degustação foi realizada durante missão da Rede Brasil, grupo que reúne mais de 530 lojas em mais de 100 cidades. Os detalhes são de Nestor Tipa Júnior. A carne Correia Dali foi apresentada a empresários do setor supermercadista durante o encontro realizado em Bagé. A ação integrou a missão regional da Rede Brasil, grupo formado por associados de diferentes regiões do país, e teve patrocínio da Associação Brasileira de Criadores de Correia Dali, ABCC, que levou à degustação um borrego assado inteiro servido em cortes na mesa. Na programação, o borrego foi preparado inteiro e servido aos participantes como forma de apresentar as características de consumo da carne Correia Dali. A degustação teve boa aceitação entre os presentes, conforme a avaliação repassada à associação após o jantar. Para o presidente da ABCC, Gustavo Veloso, o contato com empresários de diferentes estados cria uma oportunidade de apresentar a raça a empresas que atuam diretamente na venda de carnes ao consumidor. Para a associação é muito gratificante poder começar a mostrar as qualidades que possui a nossa carne, tanto em sabor, maciez, qualidades nutricionais. A aproximação com os operadores do varejo também permitiu ampliar o diálogo sobre sortimento, diferenciação de produtos e novos canais comerciais para a carne ovina. Segundo Veloso, a ação integra o trabalho da entidade para ampliar o reconhecimento da carne Correia Dali entre varejistas e consumidores. Da agência AgroEffect, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O frio não é o maior problema para as vacas holandesas no inverno gaúcho. A umidade exige atenção redobrada com áreas secas, proteção contra o vento e cuidados com terneiras para reduzir riscos de mastite, problemas nos cascos e doenças respiratórias. As orientações são de Ieda Risco. As condições típicas do inverno gaúcho exigem atenção redobrada dos produtores de leite para evitar prejuízos à saúde e ao desempenho do rebanho. A superintendente técnica substituta da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Maísa Chesleski, explica que as baixas temperaturas não costumam prejudicar a produção leiteira. Segundo ela, os principais cuidados estão na oferta de áreas secas e protegidas, especialmente
especialmente após períodos de chuva. O excesso de barro e de umidade favorece problemas sanitários que pode comprometer o bem-estar do rebanho. E quando a gente fala de categorias mais jovens, a gente não pode esquecer que a criação de terneiras, ela merece cuidados redobrados nessa época de inverno, com relação às instalações limpas, secas, protegidas de vento, com uma boa cama. Elas ajudam então a reduzir os problemas respiratórios, tá? Que é muito comum nessa época do ano. E a alimentação, claro, ela também merece uma atenção especial, porque durante o inverno os animais, eles acabam gastando mais energia para manter a temperatura corporal, então é importante a gente garantir um volumoso de boa qualidade, principalmente para vacas produção de categorias mais jovens. Maísa diz que é importante garantir que os animais tenham acesso a áreas secas e protegidas, principalmente após períodos de chuva. O excesso de barro e umidade aumenta o risco de problemas nos cascos, além de favorecer a ocorrência de mastite. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Uma fazenda de Pitanga, no Paraná, aumentou a produção de leite em 50% com mudanças na rotina de manejo. O resultado veio com dieta ajustada, compost barn e terceiro ordenha em um período de queda no preço pago ao produtor. A experiência é contada por Nestor Tipa Júnior. A fazenda Barra Preta, em Pitanga, Paraná, elevou em 50% a produção média por vaca após reorganizar o manejo das pastagens, alimentação, estrutura de coxo e rotina de ordenha. A propriedade atendida pela CIA Brasil desde 2019 saiu da faixa de 26 a 28 litros por animal para 42 litros, com picos de 45 litros em um período de queda no preço pago ao produtor. Segundo o diretor técnico da CIA Brasil, Armindo Bartineto, a propriedade já havia melhorado o manejo das pastagens, mas a dieta das vacas ficou desequilibrada com excesso de proteína. A primeira etapa foi ajustar o uso do pasto e reorganizar a alimentação fornecida no coxo. Então o rebanho veio crescendo, veio desenvolvendo, a gente bateu mais de 90 vacas em produção, saiu de 60 perto de 90 vacas, e aumentou a necessidade de realmente trabalhar com esse lugar para alimentação dos animais. Foi construído realmente um galpão, já num modelo de compost barn, num primeiro momento para alimentação dos animais ali. Com o barracão pronto e o rebanho sentindo os efeitos do calor, a fazenda Barra Preta passou a confinar as vacas. A produção média subiu para aproximadamente 35 litros por animal, enquanto o sistema passou a exigir maior controle da dieta, da cama e da ambiência. Depois de cerca de um ano nesse modelo, a propriedade implantou a terceira ordenha. O avanço ocorreu mesmo no período em que o preço do leite caiu. Para Bartineto, o aumento da produção ajudou a diluir custos operacionais que a fazenda já tinha, sem exigir nova ampliação de estrutura no momento. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O produtor rural tem até 30 de junho para entregar a declaração anual de rebanho no Rio Grande do Sul. A FEBRAC reforça que a atualização alimenta a base de dados usada pela Defesa Sanitária Animal. O alerta é de Arthur Chagas. Produtores rurais do Rio Grande do Sul têm até 30 de junho para realizar a Declaração Anual de Rebanho 2026. A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, reforça a orientação a criadores, pecuaristas e associados para que façam a atualização dentro do prazo estabelecido. De acordo com o vice-presidente técnico da FEBRAC, José Arthur Martins, a campanha busca chamar atenção para a qualidade dos registros sobre rebanhos e propriedades rurais. Essas informações são extremamente necessárias e, nesse sentido, a FEBRAC conclama, a todos os produtores rurais para que não deixem de realizar essa declaração, na medida em que, com essa declaração, é possível saber mais sobre a infraestrutura e os controles sanitários e saldos dos rebanhos nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Segundo Martins, a atualização da base de dados ajuda o Sistema de Defesa Agropecuária a organizar respostas em caso de ocorrências sanitárias. Para o dirigente, a precisão dos registros interfere diretamente na capacidade de atuação diante de situações que possam afetar a pecuária gaúcha. O dirigente compara a declaração anual de rebanho à declaração do imposto de renda pelo caráter periódico e pela necessidade de atualização de dados. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. A carne de búfalo identificada começa a ganhar espaço em açougues da Grande Porto Alegre. O frigorífico Belmonte já abastece 4 lojas do Shopping das Carnes e projeta chegar a uma nova unidade da capital em agosto. A informação é de Nestor Tipa Júnior.
A carne de búfalo passou a ser vendida com identificação própria em lojas do Shopping das Carnes na Grande Porto Alegre. Os cortes são comercializados na capital gaúcha, nas unidades do bairro Azenha, Ipanema e Partenon, além de uma unidade em Viamão. A operação é abastecida pelo frigorífico Belmonte de Nova Brécia, que vem ampliando o abate de búfalos e a distribuição da carne no varejo gaúcho. O sócio proprietário do frigorífico Belmonte, Edgar Barbieri, afirma que a proposta é trabalhar diferentes partes da carcaça e manter a oferta contínua nos pontos de venda. O vice-presidente da Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, Ascribu, Rafael Gonçalves, avalia que a venda identificada responde a uma demanda recorrente de consumidores que já conhecem o produto. Segundo ele, em ações de degustação e assados promovidos pela entidade, uma das principais perguntas era onde encontrar a carne de búfalo para compra na Grande Porto Alegre. Carne de búfalo de animais jovens que são abatidos pelo frigorífico Belmonte de Nova Brécia e chegam ao consumidor identificadas. Mais uma possibilidade do consumidor acessar esta proteína vermelha, que possui menos colesterol, menos gordura, mais proteína, mais nutrientes e ter possibilidade hoje de consumo desta carne aqui na Grande Porto Alegre. Para o vice-presidente da Ascribu, a presença do produto com identificação nas gôndolas também abre uma etapa de agregação de valor à cadeia produtiva. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O futuro do agronegócio e da sociedade está sendo cultivado agora. Participe do seminário Campo das Ideias, dia 9 de julho, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Venha debater economia, sustentabilidade e mercado global com grandes líderes como Eduardo Gianetti e Jorge Meza. Uma jornada de conhecimento imperdível. Garanta já sua vaga. Inscreva-se gratuitamente em senar-rs.com.br. Realização Senar. O programa de inseminação com sêmen Hereford e Braathor alcançou 72% de prenhez em Dom Feliciano. A parceria entre a Prefeitura e a Conexão Delta G confirmou 50 prenhezes nas primeiras 70 inseminações do programa Pecuária Forte. O resultado é apresentado por Arthur Chagas. O programa Pecuária Forte registrou o índice aproximado de 72% de prenhez nas primeiras inseminações feitas com sêmen Hereford e Braathor em Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul. Até o momento, 3 produtores rurais utilizaram 70 doses com confirmação de prenhez em 50 matrizes, desenvolvida pela Prefeitura de Dom Feliciano, em parceria com a Conexão Delta G. A iniciativa recebeu 500 doses de sêmen para uso no rebanho bovino local. O acordo foi firmado durante a Expo Inter do ano passado e busca ampliar o acesso de criadores do município a material genético utilizado em programas de seleção das raças Hereford e Braathor. O secretário adjunto de Agricultura de Dom Feliciano, Diego Lesniski, afirmou que o programa conta atualmente com 20 criadores participantes. O vice-presidente da Conexão Delta G, Octaviano Pereira Neto, avalia que a parceria pode gerar avanços para a pecuária local por meio do acesso a reprodutores selecionados. O programa Estouro Jovem visa buscar dentro de cada geração os melhores animais, praticamente 0,5 a 0,1% dos animais que nascem de uma geração, ou seja, é o melhor dos melhores, acabam sendo usados dentro das empresas da Conexão. Da mesma forma, nós pegamos esse mesmo sêmen e oferecemos à comunidade para que sejam acasalados com as vacas desses produtores. Os primeiros nascimentos devem ocorrer entre o fim do inverno e a primavera. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. A carne Hereford vai ganhar um espaço próprio de debate dentro da FENAGEM Promebo. O fórum promovido pela BHB reunirá produtores, indústria, frigoríficos e representantes da gastronomia na programação da feira da ANC. A programação é destacada por Ieda Risco. A discussão sobre o alinhamento entre os diferentes segmentos da cadeia da carne estará entre os destaques da terceira FENAGEM Promebo, que será realizada de 1º a 4 de julho em Pelotas, dentro da programação técnica da feira promovida pela Associação Nacional de Criadores Redbook Colares. A Associação Brasileira de Hereford e Braathor promoverá mais uma edição do Fórum Carne Hereford na sexta-feira, dia 3, a partir da 1h30 da tarde, no auditório central da Associação Rural de Pelotas.
O gerente executivo da BHB, Felipe Zambuja, explica que o fórum tem como objetivo promover o diálogo entre os diferentes segmentos envolvidos na produção e comercialização da carne. Segundo ele, a proposta é aproveitar o ambiente proporcionado pela FENAGEM para discutir desafios e oportunidades do setor. Vamos juntar produtores, atores da indústria frigorífica, restaurante, produtores, criadores de genética, para discutir em volta de uma mesa todos os elos da cadeia, buscando soluções e o melhor alinhamento de todos esses elos. A participação das raças Hereford e Braford na FENAGEM vem crescido ao longo das edições, contabiliza a BHB. Conforme a Zambuja, tradicionalmente elas figuram entre os grupos com maior número de animais inscritos na feira, cenário que vem sendo impulsionado também pela adesão de novos criadores associados à entidade. Da agência AgroEffective e da Risco. Obrigada, Ieda. A FENAGEM chega à terceira edição com recorde de participação em Pelotas. A feira terá 249 animais inscritos e 49 expositores entre os dias 1º e 4 de julho. O balanço é de Arthur Chagas. A terceira edição da Feira Nacional de Genética Promebo, a FENAGEM, registra aumento no número de animais inscritos e de expositores em relação à edição do ano passado. Segundo a Associação Nacional de Criadores Herbocolares, ANC, serão 249 animais participantes neste ano, frente aos 212 inscritos em 2025. O número de expositores também cresceu, passando de 38 para 49. A terceira FENAGEM ocorrerá de 1º a 4 de julho na Associação Rural de Pelotas. Para a superintendente de registro genealógico da ANC, Silvia Freitas, os números confirmam a consolidação de um evento que nasceu como uma aposta da entidade. A ANC acredita que esse aumento no número de animais e expositores inscritos só reafirma a consolidação da feira, Estamos indo para a terceira edição de uma feira que foi criada como uma aposta. O principal objetivo da feira sempre foi dar valorização ao melhoramento genético como de fato ele merece e principalmente tornar esse melhoramento genético visível. Silvia destaca que a avaliação dos animais vai além do padrão racial e das características fenotípicas. A FENAGEM adota um modelo de avaliação com 60% de valorização genética e 40% de valorização fenotípica dos animais. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O leilão Genética Comprovada vai ampliar a oferta de matrizes durante a FENAGEM. A segunda edição do remate ocorre no dia 3 de julho em Pelotas, com fêmeas selecionadas a partir de critérios do Promebo. A antecipação é de Ieda Risco. Rigor técnico na seleção e crescimento da oferta de animais marcam a segunda edição do leilão Genética Comprovada, que ocorre no dia 3 de julho, às 7 da noite, durante a terceira Feira Nacional de Genética, FENAGEM Promebo, no Parque da Associação Rural de Pelotas. Promovido pela Associação Nacional de Criadores Herbocolares, o remate amplia a participação com a previsão de cerca de 20 exemplares neste ano, um aumento significativo em relação à edição anterior, quando foram ofertados entre 9 e 11 animais. De acordo com o coordenador do setor de registro genealógico da ANC e integrante da organização do leilão, Jesuelbe da Silva, a iniciativa contribui para o fortalecimento dessas raças e para a difusão de genética superior. Essas fêmeas têm que possuir percentil de até 30% em pelo menos um dos 4 índices gerados pelo programa. Isso acaba garantindo que os animais ofertados tenham uma genética comprovada e também um elevado potencial produtivo. E assim a gente consegue disponibilizar animais de alta qualidade, principalmente para aqueles criadores que buscam qualificar os seus rebanhos por meio da seleção genética com animais superiores. A expectativa é de boa adesão por parte dos criadores, tanto na comercialização de matrizes quanto na aquisição de genética por meio de embriões, da agência AgroEffective e da Risco. Obrigada, Ieda. A gente encerra mais uma parte do programa. Depois da pausa, a edição abre espaço para a agenda do setor e para as informações que chegam das emissoras parceiras no Giro pela Rede. O Campo e Notícia retorna em seguida. Estamos apresentando o Campo em Notícia.
Todo dia o sol nasce, a terra semear. No campo a voz é forte, vem nos guiar. Comunicação e amor, juntos a florescer. Agroeffect vem em ação, vamos crescer. No vento a esperança, a colheita a brotar. Agroeffect, a nossa voz no ar. Comunicação é chave pra tudo funcionar. Plantando o futuro, colhendo amor. Bossa nova no campo, um novo calor. As mãos calejadas falam o saber popular. Histórias que unam, não podem faltar. Tecnologia e força ganhando lugar. Juntos na produção, todos a brilhar. Juntos na produção, todos a brilhar. A união faz a força, vamos prosperar. Agroeffect, a nossa voz no ar. Comunicação é chave pra tudo funcionar. Plantando o futuro, colhendo amor. Bossa nova no campo, um novo calor. Vem com a gente, juntos a girar. Agroeffect, sempre a inovar. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Estamos de volta com o Campo em Notícia. Agora o programa olha para os próximos compromissos do setor e também circula pelo interior com pautas acompanhadas pelas rádios que integram a nossa rede. Uma produção da Agroeffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Segue com a gente. O Campo em Notícias circula com a força de uma rede que respira o agro e acredita no interior do Brasil. Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé. A cada rádio parceira, nosso agradecimento por ajudar a espalhar a voz de quem produz. Agenda. Os eventos do agronegócio também estão no Campo em Notícia. A agenda reúne atividades, encontros e programações que movimentam produtores, profissionais e entidades do setor. Quem apresenta os detalhes é Érica Ferraz. Na agenda, no dia 29 de junho, a Embrapa Pecuária Sul em Bagé recebe o dia de campo da prova de eficiência alimentar. A atividade começa às 8h45 da manhã e vai apresentar resultados da prova, palestras técnicas e os animais avaliados. De 30 de junho a 1º de julho, Passo Fundo cedia o Soybean Summit 2026, na Universidade de Passo Fundo. O evento reúne dados de lavouras do Brasil e do Paraguai, palestrantes internacionais e debates sobre rentabilidade na soja. De 1º a 4 de julho, Pelotas recebe a Fenagem Promembo na Associação Rural de Pelotas. A programação promovida pela ANC será voltada à pecuária, à genética bovina e ao melhoramento animal. No dia 8 de julho, Antagorda cedia o 7º seminário da NOS-PECAM, no ginásio São Carlos.
O evento terá inscrições gratuitas, palestras, painéis técnicos, feira de negócios, networking e participação de especialistas do IBPCAM e da Emater. E no dia 9 de julho, Porto Alegre recebe o seminário Campo das Ideias, no Teatro do Bourbon Country. O evento gratuito do Senar vai discutir sustentabilidade, mercado externo, economia e experiências para o futuro do agronegócio. Da agência AgroEffective, Érica Ferraz. Obrigada, Érica. Giro pela Rede. No Giro pela Rede, a Embrapa Pecuária Sul em Bagé recebeu uma formação para técnicos da Rede Gaúcha da Pecuária Familiar Agroecológica. A atividade debateu estratégias de desenvolvimento sustentável no Pampa. Quem traz as informações é Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora. A Embrapa Pecuária Sul, entidade com sede em Bagé, sediou um curso de formação para técnicos da Rede Gaúcha da Pecuária Familiar Agroecológica. A atividade reuniu técnicos, assessores territoriais, dirigentes de cooperativas e parceiros institucionais para debater estratégias de desenvolvimento sustentável da pecuária familiar no Pampa. O evento foi realizado pela Embrapa em conjunto com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. A capacitação integra um programa de formação continuada e também está vinculado ao projeto Recuperação de Biomas, uma parceria entre a FETAG-RS e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ao longo dos 2 dias e meio de programação, os participantes tiveram contato com temas importantes para a compreensão sobre a complexidade de sistemas agroalimentares sustentáveis. De Bagé, das rádios Difusora e Delta FM, especial para o Campo em Notícia, falou Beto Cogói. Obrigada, Beto. Na sequência do Giro pela Rede, a pesquisa com bactérias mostra alternativas ao uso de fertilizantes químicos na soja. O trabalho da Embrapa aponta ganhos de produtividade com a inoculação e benefícios ambientais. Quem conta essa história é Kiwana Rocha, da Rádio Soledade. A fertilização é um importante passo para o crescimento das plantas. Há anos são usados alguns fertilizantes sintéticos para a fertilidade do solo, mas gera impactos ambientais relevantes, especialmente para o solo e reservatórios de água. A pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, encontrou a solução para esse problema em bactérias que podem substituir os químicos. Ouça o relato. O conceito nos Estados Unidos e na Austrália e na Europa era assim: uma vez que você pôs a bactéria do solo, você nunca mais precisa fazer nada. Mas eram conceitos de regiões temperadas. Eu falei assim, bem, isso aí eles viram lá, será que ocorre aqui? E comecei no primeiro ano a fazer ensaios, que eu colocava a bactéria todo ano, e fiquei surpresa que vi que mesmo em solos que já tinham recebido inoculante várias vezes, se eu colocasse todo ano a bactéria, na hora da semeadura, eu ganhava um rendimento de 8%. Então isso aí que foi a reinoculação da soja, e foi crescendo a cada ano, a gente falando, foi crescendo o uso. Quilo de nitrogênio fertilizante, você emite mais de 10 quilos de CO2 equivalente. Então, não usando isso, e sim o processo biológico, a gente está evitando muito a emissão de gases de efeito estufa e evitando muito contaminação de reservatórios de água. Da Rádio Soledade 104.5, falou Kiwana Rocha. Obrigada, Kiwana. Ainda no Giro pela Rede, a safra de soja teve balanço positivo em Restinga Seca. A média ficou entre 49 e 50 sacas por hectare, com boa qualidade dos grãos. Quem traz as informações é Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração. Em Restinga Seca, na região centro do estado, os números finais em relação à colheita da safra de soja deste ano foram bem satisfatórios, como destaca o engenheiro agrônomo e gerente da unidade Cotricel Restinga Seca, Marcelo Tomasi. Uma média do município aí vai ficar aí entre 49 e 50 sacas por hectare. A qualidade do grão foi boa. A qualidade do grão da soja não teve problema. Não tivemos problema de avariado. O recebimento foi dentro da normalidade, né? Não precisamos fazer uso da outra unidade lá de cima lá.
lá. Arroz, a nossa capacidade de armazenagem é muito boa aqui embaixo. E a soja, a gente optou por ir mandando pro porto, né? Para não precisar colocar em outra unidade lá em cima, que geraria mais custos para a cooperativa. Então a gente optou essa de Restinga em mandar pro porto e a gente segurou a soja das outras unidades, ali de Formigueiro e São Cepé. A gente armazenou em São Cepé e optamos por escoar pro porto aqui da Restinga Seca da unidade. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Obrigada, Rafael. A agenda e o giro pela rede ficam por aqui. Depois do intervalo, o programa entra na parte final com a entrevista da semana. O Campo Notícia volta em instantes. Estamos apresentando o Campo em Notícia. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é, um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Estamos de volta para a última parte do Campo em Notícia. Agora a gente abre espaço para a entrevista da semana e completa mais uma edição com informação e contexto para quem acompanha o agronegócio. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos à parte final. O Campo Notícias chega longe porque tem uma rede forte que caminha junto com o agronegócio. 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé. Nosso muito obrigada a cada emissora que faz parte dessa caminhada junto com o agro. Entrevista. Os queijos autorais ganham espaço em uma publicação da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. O pesquisador Alexander Sense explica como o material pode orientar produtores, assistência técnica e serviços de inspeção no registro e na regularização desses produtos. A entrevista de Nestor Tipa Júnior. E o nosso assunto aqui no programa são os queijos autorais, uma publicação da Secretaria da Agricultura, traz informações importantes sobre esse setor. E para conversar com a gente aqui está o Alexander Sense, que é pesquisador da Secretaria da Agricultura. Alexander, obrigado pela presença aqui conosco no estúdio. Obrigado, Nestor. Bom, Alexander, fala um pouco sobre essa publicação, o que ela traz aí de importante para esse setor. Acho que uma questão importante inicial é que nós vivemos um momento nessa produção de alimentos que é essa ressignificação dos produtos locais, com o território, com todas as questões das tradições, com questões que vão em direção àquele produto com uma singularidade, não mais um produto tão padronizado. E nesse contexto, então, a criatividade dos produtores faz surgir esses novos produtos, que no caso do queijo, hoje se chama de queijos autorais. Então, dentro desse cenário, a Secretaria de Agricultura ela identificou uma demanda que
que é justamente, então, tendo um novo produto, como registrar esses produtos nos serviços de inspeção para que os produtores possam comercializar esses produtos. Os produtos que são tradicionais, os queijos tradicionais, todos eles possuem o seu regulamento técnico de identidade e qualidade. Porém, um produto novo, ele precisa ter uma atenção específica na hora do registro. E foi nesse sentido, então, que a equipe, que autores do livro, discutiram esse tema e publicizaram isso através, então, desse material para justamente orientar tanto os produtores, os órgãos de assistência técnica, como também auxiliar os serviços de inspeção, seja a inspeção municipal, estadual ou a inspeção federal, para regularizar e registrar esse tipo de produto. E esse tipo de informação é importante, porque a grande maioria desses produtores geralmente vem de agricultura familiar, de pequenos produtores, e que às vezes não tem uma orientação correta, e a partir disso, então, eles começam agora a ter mais informações para poder justamente ter o seu produto no mercado. Exatamente, assim, como é um produto novo, e isso é novidade também para o conjunto dos atores, seja o produtor, assistência técnica, fiscalização, ter uma orientação centralizada que ajude a direcionar o processo de registro é muito importante. Então, no caso da assistência técnica, especialmente no Rio Grande do Sul, nós temos um programa chamado Programa Estadual de Agroindústria Familiar, onde tanto as equipes da Emater como da Secretaria de Desenvolvimento Rural operam esse programa, auxiliam o produtor a se regularizar, a se formalizar, e esse livro, esse material também vai auxiliar que essas equipes no trabalho com os produtores possam então já passar uma informação direcionada para o registro desses produtos. E importante disso, que muitos desses produtores buscam esses mercados. Hoje em dia tem muitas, como falaste, da inspeção municipal, estadual e federal, que determinam aquelas localidades onde eles podem vender. A partir disso, eles podem também daqui a pouco alcançar novos mercados, tendo essa consulta, essa regularização. Sim, hoje o serviço de inspeção ele mantém essa situação de terem inspeção municipal, estadual ou inspeção federal, mas existem as chamadas equivalências. Então os municípios, os estados podem buscar a equivalência para que os produtos possam ser comercializados além da sua região específica de abordagem da fiscalização. Pessoas, elas buscam experimentar novos produtos, buscam conhecer outras formas, outros sabores, outros tipos de produtos, e o produtor das agroindústrias de queijos são muito criativos, Os produtos são maravilhosos, são produtos com bastante qualidade, bastante sabor, com particularidades muito específicas, e cada vez mais esses produtos têm tomado dimensões muito, muito significativas, particularidades nossas, das nossas regiões, do nosso estado, e cada estado, cada região do Brasil, pela diversidade, tem as suas condições de produzir produtos específicos, e isso vale tanto para produtos tradicionais, que cada vez mais têm sido revalorizados, mas também vale para esse mundo dos autorais. E são produtos que cada vez mais aí estão, além, como falaste, do reconhecimento, inclusive em prêmios, em concursos, cada vez mais reconhecidos também, e claro que isso aí o consumidor recebe uma informação dessa e quer saber também aquele produto. Exatamente. Então, os produtos brasileiros cada vez mais têm tomado dimensões muito interessantes, tanto para dentro do país, onde várias regiões passam a conhecer a diversidade desses produtos, mas também para fora do país. Várias premiações, especialmente no caso dos queijos, os produtos brasileiros têm sido premiados em concursos bastante renomados, fora do país. E geralmente esses queijos autorais, artesanais também, como se fala muitas vezes, eles são grandes atrações em feiras. Nós temos a Expo Inter, por exemplo, feiras da agricultura familiar, eles sempre também estão lá, e tudo isso, todo esse trabalho também vai permitir que eles também façam essa divulgação nessas feiras. Exatamente. Hoje, qualquer evento numa cidade, numa região, eventos maiores, todo mundo busca onde está o pavilhão da agricultura familiar, onde estão os produtos da agricultura familiar. Então, ter esses produtos registrados, eles podem ser, então, melhor conhecidos, melhor divulgados, o consumidor vai ter mais facilidade de acesso com esses produtos, e as feiras, elas têm se demonstrado
mostrado um espaço bastante importante para a comercialização desses produtos das agroindústrias familiares. E isso traz uma confiabilidade também para aquele consumidor que está consumindo aquele produto. Exatamente, assim, todo produto, além de ser saboroso, de ter qualidade, ele não pode conter nenhum risco para quem consome. Então, nesse sentido também é importante, né, o consumo de produtos registrados, produtos regularizados, e o registro de queijos autorais. Esse material vai justamente nesse sentido, subsidiar para que para que os serviços de inspeção eles possam justamente, então, com uma maior brevidade possível, né, registrar o produto e o produtor ter à disposição de comercialização os mesmos. Para a gente finalizar, Alexandre, muito obrigado por essas informações, a disponibilidade de estar aqui com a gente, falar desse assunto tão importante que é essa produção dos queijos aqui no Rio Grande do Sul, e parabéns mais uma vez pela publicação de vocês. Obrigado, e a equipe toda da Secretaria fica à disposição. Obrigada, Nestor. A informação do agronegócio continua também nos canais digitais da AgroEffective, no Instagram, o perfil é AgroEff, repetindo, AgroEFF, com notícias, bastidores e atualizações do setor. No YouTube, acesse o AgroEff Play, com programas, entrevistas e reportagens em vídeo. A AgroEffect também está no Spotify, no LinkedIn e no TikTok, com conteúdos em diferentes formatos para você acompanhar ao longo da semana. Com essas informações, a gente encerra mais uma edição do Campo e Notícia. Na próxima semana, o programa terá uma edição especial com acompanhamento direto de Pelotas, onde a FENAGEM Promebo vai colocar a genética, a seleção e a pecuária no centro da programação. Será um programa para acompanhar os debates, os personagens e os movimentos de um evento que reúne criadores, técnicos e entidades do setor. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Você ouviu o programa O Campo e Notícia.